Muito bom dia, muita graça de Deus, muita paz a todos nós. No frio, no calor, você é um adorador? Esse meu sotaque baiano não me deixa, né? Gente, você viu aí novidades que nós temos aqui? Viram novidades? Temos agora um boletim diferenciado. Gostaram? Ficou bom? Capricho? Além de economizarmos dinheiro, porque aí é uma vez só, né, por mês, mas tem todas as informações do mês inteiro. Então não vai chiar, não vai reclamar. Aqui tem informações do mês inteiro, todas as atividades da nossa igreja. E quando não cabe aqui, porque você sabe, surgem situações inesperadas, pedidos de oração e outras. Então a gente vai, através do WhatsApp, de alguns contatos, ou através dos vídeos aqui internamente. Tá certo? Então, vamos celebrar essas coisas boas. E a carteira que você ganhou? Gostou da carteira? Não é de couro, não é? Essa carteirinha aqui não é de couro, mas ela é um lembrete muito especial. A gente tem a nova série, não vai começar hoje, daqui a pouco eu vou falar para você por quê. Não está começando hoje, hoje é um parênteses, hoje é um dia muito especial, que a gente vai dar uma parada para falar sobre um outro assunto. Mas olha, graças a Deus pela sua igreja, viu? Graças a Deus, você sabe com antecipação os temas, os estudos que você vai ouvir ao longo dos próximos meses. Isso não é legal, gente? Não é legal? Às vezes a alma farta pisa no favo de mel e não percebe as coisas boas que têm acontecido. Então, se você notar bem, nossa comunicação interna e nossa divulgação na mídia também, YouTube agora, o site da igreja está cada vez sendo turbinado, melhorado. O Lucas Moraes, que está nos ajudando com a sua criatividade, o seu profissionalismo. Então, graças a Deus por gente assim, né, a serviço do Senhor aqui, nos dando todo esse apoio. As mulheres, tem um recadinho para vocês, elas vão distribuir, se não, todas já receberam, as mulheres? É uma festa especial junina, quer dizer, vai ser Julina agora, dia 7/7, a Deise, que tem uma experiência em missões em Portugal, vai estar falando para as mulheres, sexta-feira agora, às 20 horas, e é para trazer um prato típico dessas festas juninas. Vai ter, se você trouxer. Combinado? Mulheres, vai ter tanta coisa gostosa, está na sua mão aí. Obrigado. Gente, tanta coisa acontecendo que a gente tem que ter tempo para poder interagir diante de tudo isso. E outra coisa também, vocês devem se lembrar, quem está na igreja há mais de 2 anos atrás, nós tínhamos um casal aqui chamado Roberto e Tomoco. Lembram-se deles? Quando uma pessoa é muito engajada na obra missionária, acontecem certos fatos que às vezes no primeiro momento a gente não entende. Esse casal mudou-se para Viçosa, uma cidade em Minas Gerais. Viçosa tem um seminário lá presbiteriano que envia ligado a missões. Tem um centro de treinamento missionário em Viçosa. Eles receberam uma responsabilidade, estão ajudando na retaguarda de missionários na Ásia. É um setor específico em que o Roberto e a Tomoco estão trabalhando. Eles mandaram um WhatsApp para mim ontem, um recadinho, dizendo assim: pastor, vai chegar uma missionária da Índia, na terça-feira agora, às 17h30 em Cumbica. É uma missionária, um filho dela, chamado João Marcos, e um cachorrinho da família também, que estão chegando aí, terça-feira. Por que eu estou falando isso? Eu estou preciso de ajuda. Né? Graças a Deus por missões que a gente pode contar uns com os outros. Nós somos o contato do Roberto e Tomoco aqui em São Paulo. Então ela precisa de alguém que pegue essa senhora, essa missionária da Índia, a filha e esse cachorrinho em Cumbica e hospede esses 3 por uma noite e depois os devolva, porque eles vão viajar de novo no dia seguinte, às 11h30. Então aí são 3 tipos de ajuda, um para buscar, um para hospedar e um para levar de volta. Se tem alguém aqui, homem ou mulher, se você está de folga, se você está disponível, se nesse horário é permitido, converse comigo depois, porque você não sabe a bênção de ter uma missionária que serve na Índia. Só a conversa com essa pessoa, você imagine o tipo de crescimento espiritual, né? A bênção de acompanhar uma pessoa que acaba a pessoa sendo abençoada ao invés de abençoar. Então, se alguém puder, no final do culto, eu gostaria de contar com uma ajuda nesse sentido. Vamos orar agora, gente? Vamos falar com Deus?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade tão maravilhosa de termos uma igreja. Obrigado porque essa igreja é uma extensão da nossa família. E estar com os irmãos aqui não tem preço. É um privilégio incrível, incrível. Foi o Senhor, só o Senhor para criar algo que se chama igreja, onde nós estamos inseridos nela, onde nós fazemos parte, onde nós somos atraídos pelo teu amor. É um imã tão incrível que nos arrasta nesse dia frio, de casa, tirando até o cansaço, sem sermos impedidos, até às vezes por uma indisposição, mas dentro de nós pulsa uma vida de Jesus. E nós não conseguimos ficar fora do teu povo. Então, obrigado, Deus, por esse ajuntamento aqui. O Senhor já nos abençoou ao cantarmos essas músicas, ao sabermos do que está acontecendo aqui na vida da igreja. Pai, a Ti, nosso louvor, nossa honra, a glória, a gratidão que brota espontaneamente do nosso coração. Obrigado pelo Brasil, apesar das más notícias, nós oramos pelo Congresso Nacional, que o Senhor esteja à frente. A Tua palavra fala que o Senhor humilha uns e exalta outros, e clamamos para que o Senhor exalte aquelas pessoas que de fato se importam com a nossa nação, que estão interessadas na melhoria do Brasil, que o Senhor proteja juízes, desembargadores, ministros, políticos que realmente são sérios, para que eles cuidem do Brasil e melhore essa situação tão horrorosa na qual nós estamos vivendo. Tem misericórdia da nossa nação e nos use como igreja, Senhor. É um tempo de esperança. As pessoas estão tristes, as pessoas estão chateadas, revoltadas nas ruas, e nós clamamos pela Tua igreja no Brasil, que ela se desperte para ser a voz de Deus nas trevas, a luz de Jesus que vai brilhar e nada vai parar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Oramos também, Pai, por pessoas que estão sofrendo. Foi difícil essa semana para a Viviane, para a mãe dela, o irmão, as irmãs, Fábio Carlini também como marido, diante do falecimento da irmã da Viviane. Foi uma morte tão repentina e nós clamamos um socorro do Senhor. Tem outros doentes na família, tem 2 irmãos dela, tanto o irmão quanto a irmã, tem problemas sérios de câncer, problema na cabeça, o irmão dela, que fez uma cirurgia que está se recuperando ainda, e quimioterapia, radioterapia. Nós clamamos, Pai, um afago do Senhor, uma renovação de forças, um alento para essa família, nesses dias agora. Oramos também agradecidos pela irmã, pela filha do João, que foi encontrada. O João, nosso querido aqui, que nos ajuda na divulgação. Obrigado porque a filha dele foi encontrada, Pai. Traga de volta para a família, traga para o Senhor, que ela experimente Tua paz e um novo caminho na vida dela. Socorre, Senhor, socorre também a Débora, filha do Daniel Dantas, está internada com pneumonia. Clamamos também restauração para Débora, que essa doença não se agrave, Pai, que os antibióticos combatam. Dê força para os pais, dê paciência e antecipe, Senhor. Antecipe a saída da Débora, é a nossa oração. Obrigado, Pai. Obrigado porque se tem alguém aqui com alguma dificuldade, que agora a pessoa não fique perturbada. Que ela entregue para o Senhor soberano. Entregue para Deus agora o que te aflige. Entregue para Deus o que te atrapalha. Deixa seu coração alinhado com o Senhor agora. E que Deus fale a sua vida e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Hoje é um dia muito especial aqui na nossa igreja. Intencionalmente nós interrompemos a série. Hoje é um parênteses. Está servindo como divulgação que vai começar na semana que vem, ao falarmos sobre plenitude financeira. E vai ser muito bom também, porque vamos administrar melhor as nossas finanças. Amém ou não? Amém. Ou você está tão bem que não precisa melhorar nas finanças? Acho que todos nós temos muito o que aprender, né? Isso aqui não é triunfalismo não, tá? Essas religiões que ficam só focando em dinheiro, que você tem que ser rico, Não é isso não, você vai ver. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Isso vai ficar para a semana que vem.
Alguns dias atrás, você que estava aqui, nós oramos pela igreja perseguida no mundo. Lembra disso? Cristãos que sofrem no mundo muçulmano, nós oramos por aqueles cristãos. O inimigo de Deus, ele é muito sutil. E ele tem suas estratégias para atrapalhar o avanço do povo de Deus. E na sua sutileza, na sua inteligência do mal, às vezes ele ataca pela perseguição. Você sabe que ainda hoje tem países na África, lá na Ásia, países como Eritreia, Arábia, países fechados para o Evangelho. O inimigo lança perseguição. Mas você sabia que o povo de Deus, na história da igreja, diante da perseguição, o povo de Deus cresce? Foi assim na China. Vem a perseguição, o povo cresce, o povo aumenta cada vez mais a convicção, a coragem e o testemunho. Só que o inimigo, na sua ardil mente do mal, às vezes ele ataca pela unidade. Ele tenta destruir o avanço de Deus, quebrando a união, semeando contendas, tentando jogar uns contra os outros. Então hoje, o assunto que nós precisamos falar, hoje intencionalmente, isso já estava programado, antes de começar a nova série, a gente precisa dar uma parada, e é bom parar de vez em quando, para poder alinhar. Uns com os outros. E alinhar com a visão da igreja. Nós não podemos ser uma igreja que fica sem foco, atirando em tudo quanto é direção. Cada igreja tem que ter um objetivo, um foco. E na atuação da igreja, muitas atuam conforme os dons, conforme a ênfase. O que não pode acontecer é você sabe a diferença de um rio e de um pântano. Há uma grande diferença de um rio e de um pântano. Um rio, geralmente, ele arrasta, as suas águas vão em direção ao mar. O foco dele é o mar. É o mar. E marcha para lá, e vai arrastando a correnteza, vai arrastando tudo para o mar. Enquanto que um pântano não tem objetividade. Um pântano, as águas se espalham em qualquer direção e não levam para nenhum lugar. Tá certo? Nada contra o pântano, tá? Tem Pantanal Mato Grossense lá. Graças a Deus, eu estou só usando uma figura de linguagem aqui, para a gente entender que uma igreja não pode ser estagnada, sem objetivo, que se espalha em todas as direções, mas não tem metas, não tem objetivo. Então nós temos que ser mais como um rio. E se o nosso objetivo é a glória de Deus, a gente tem que arrastar todos e tudo rumo ao mar da glória de Deus, porque o objetivo é esse. Deus ama as pessoas, a igreja não pode ficar parada no tempo e no espaço. Ele nos deu inteligência, estratégias do bem, para a gente poder ganhar o maior número possível de pessoas para povoarem o céu. Isso tem que estar impregnado em nossa cabeça, porque Deus ama as pessoas. E se você não ama as pessoas, se você gosta de uma igreja parada, se você gosta só de receber, põe aqui na minha boca, pastor, toda semana, põe aqui na minha boca alimento e depois você volta para casa, essa igreja não vai combinar com você. Se você gosta de vir à igreja porque você não tem outra coisa para fazer e você acha o ambiente legal, é um item do domingo, é uma obrigação religiosa, isso não combina com o cristianismo verdadeiro. Porque cristianismo verdadeiro é militância, é guerra. Como já dizia A.W. Tozer, nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos num campo de batalha. Batalha espiritual. Então, nós como igreja precisamos de um alinhamento na nossa visão e estarmos muito unidos e não brigando entre nós. Não é fácil manter uma igreja unida. Não é fácil.
Em certos momentos precisamos manter nossa casa unida. As forças do mal atacam nossa casa. Você, seus parentes, seus filhos. O inimigo ataca, joga bombas dentro da nossa família para destroçar, para atacar um ao outro. Já aconteceu de estar indo tudo bem e do nada, absolutamente do nada, os membros da família começam a se digladiar, a brigar. E vem a Bíblia em Efésios capítulo 6 falar que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra um cunhado, um tio. A nossa luta é contra forças poderosas do mal que tentam nos manipular como marionetes na sua mão para trazer destruição na nossa família. Ele está fazendo isso com a sua família. Então, cuidado com a unidade. Eu tenho pedido para Deus unidade na minha casa e aqui na nossa igreja. Ore por isso. Senhor, traga unidade na minha família. Alinhamento. E o alinhamento começa primeiro com Deus. Você é alinhado com Deus. Porque quando você é alinhado com Deus, Ele faz que até seus inimigos se reconciliem com você. Está lá no livro de Provérbios. Se for olhar pela quantidade de igrejas evangélicas, haja desunião. Mas às vezes essa desunião, às vezes só parece. Porque se você for perguntar quais as igrejas evangélicas que crê na inspiração das Escrituras, na vinda de Jesus sem pecado, na morte dele em nosso lugar, na ressurreição e na segunda vinda, há muitas igrejas que pensam iguais, apesar das placas diferentes. Você entendeu? Há muitas igrejas iguais às nossas, apesar das placas diferentes. Amém por isso? Amém, porque placa é coisa de homem, mas Deus conhece a sua igreja verdadeira. E Jesus orou pela unidade da igreja. Ele orou por você antes de você nascer. Eu quero convidá-lo para a gente abrir em João, capítulo 17, 21 a 23. João 17, 21 a 23. Vamos ver o 20 também, a partir do versículo 20, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, 17, a partir do versículo 20. É Jesus que está orando. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também, por aqueles que crerão em mim. Pergunta, você está aqui? Você se encontra aqui como resposta da oração de Jesus? Por meio da mensagem deles. O versículo 21. Para que todos da igreja, sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo, observe esse propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena. Não é uma meia unidade. Não é uma quase unidade. Plena unidade. Olha o objetivo de novo de Jesus. Para que o mundo saiba. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A gente está entrando num solo muito sagrado aqui, não é? Participar da intimidade, da oração, do Supremo Sacerdote, e está incluído no coração da oração de Jesus, é privilégio
alto demais. A gente não tem a profundidade da compreensão do que é fazer parte da oração de um mestre que nos amou tanto e falou, eu completei, nessa oração, eu completei a obra que me deste a fazer. Ele disparou um gatilho ali, um gatilho no sentido de um movimento que iria nos alcançar como ondas pelos séculos dos séculos, como ele falou, que eu estarei com vocês todos os dias. E essa onda da mensagem verdadeira foi repercutindo, foi cada vez mais até chegar a nós, e esse movimento de amor, de transformação, de verdade, não pode ficar estocado, represado, contido na minha pessoa. Não combina com o crescimento da igreja do dia de Pentecostes. Então, cada um de nós aqui é um instrumento para promover a unidade da igreja. Você se coloca nessa brecha? Eu sou um agente que promove a unidade da minha igreja e da igreja de Jesus. Você é alguém que luta por isso? Seja em oração, seja no seu engajamento no pequeno grupo, fazer discípulos. Se nós formos alinhados com Deus em primeiro lugar, nós não vamos ter dificuldade em obedecer a palavra. Não vamos ter dificuldade em sermos fiéis, não vamos ter dificuldade em fugir do pecado, não vamos ter dificuldade em ser submisso ao líder do PG, aos líderes da igreja, e nós vamos esforçar para fazer discípulo frutífero. Irmãos, há uma responsabilidade, há uma missão que paira, que pesa sobre nós, que é a função da igreja. Jesus não falou para ir de ser de frequentador de igreja. Eu preciso te incomodar pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas não é importante frequentar a igreja? Extremamente. Não abandoneis a vossa igreja, a vossa congregação. Extremamente. Mas essa é uma plataforma de lançamento para nós. A igreja é um trampolim porque ele nos enviou. Nessa oração de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Na época da Inglaterra, de um ministro chamado Cromwell, havia uma crise financeira muito grande e tinha muito ouro parado na Casa da Moeda da Inglaterra naquele tempo. E aquele ouro eram em imagens de ouro, que tinha tanto, uma época, tinha tanta riqueza na Inglaterra, que tinha várias imagens de ouro lá na Casa da Moeda. E estava com uma crise financeira no país. Aí eu até fico pensando, aquele ouro, será que veio do Brasil? Porque você sabe lá em Inglaterra com Portugal, como que era a dependência de Portugal. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o primeiro-ministro falou assim, é hora de colocar os santos, as imagens de ouro, em circulação. Entendeu o que isso quer dizer? Vamos derreter esse ouro e vamos girar esse ouro para melhorar a economia do país. Eu estou só pegando aqui uma ilustração que tem muito santo congelado. Santo, povo de Deus, tá certo? Gente que é separado para Deus, mas santo que não tem missão, não tem função, não tem utilidade, virou uma vítima de um sistema, de uma igreja defeituosa, que não impacta, que é passiva, que não se movimenta, que só recebe, se alimenta e vai engordando, ficando obeso de conhecimento, mas ausente de prática, de vida com Deus. Então é preciso colocar os santos da igreja batista em movimento, em circulação. Não estou dizendo que muitos não estão. Estão. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que não está em movimento, nesse movimento de Deus, de vida com Deus, que é derramada sobre nós e é espalhada. Ele almeja muito isso, irmãos. Olha a missão que nós temos como igreja. Nós não inventamos essa missão, apenas condensamos nessas palavras. Está na Bíblia isso aqui. Nós vivemos para a glória de Deus, para impactar vidas e para fazer discípulos de Jesus. Eu queria que você, homens, lessem comigo. Vivemos para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Mulheres. Vivemos para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Essa é uma missão. E
se a gente não repetir, não recordar, entra gente nova na igreja e a gente perde a direção. E mesmo que nós pastores não estivermos mais aqui, e acontece, não é? Já o pastor André não está mais conosco, mas ele está dentro dessa missão em outro lugar. Escutei um amém? Amém? Glória a Deus. E mesmo que nós não estivermos mais aqui, a igreja precisa de trilhos, de direção, para que não entre um pastor aqui e mude. E você precisa ciente disso, você vai saber identificar, tá certo? Então essa é a nossa missão. Olha, a Coca-Cola tem uma missão. Sabe qual é a missão da Coca-Cola? Refrescar o mundo. Aplacar a sede também? Eu vi que era refrescar o mundo. Essa missão não me convence porque eu me refresco com água. Eu não gosto de Coca-Cola, eu me refresco com água. Mas é a missão da Coca-Cola. Ela passa essa ideia. Você sabe qual é a missão da Natura? Alguém sabe a missão da Natura? A Natura é promover o bem-estar e o estar bem. Um jogo de palavras aí, né? Promover o bem-estar para que a pessoa esteja bem. Tem indústria automobilística que tem um foco de produzir um certo tipo de automóvel que ele quer que aquele automóvel seja diferenciado. Qual é a missão da igreja? É essa. E a gente tem que guardar isso na nossa cabeça. Olhar no espelho de manhã, eu não existo para mim mesmo, eu não existo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para lazer, para sustentar minha família. Se você tem que estar tão grudado na sua cabeça, com cabelo ou sem cabelo, de você olhar para o espelho e estar tão impregnado na sua vida que mesmo que você estiver parado, o espelho aponta o dedo para você e vai te falar, você existe para glorificar a Deus, impactar a vida e fazer discípulos. Está o eco que tem que refletir na nossa imagem. Então, como igreja, nós não estamos aqui para fazer eventos. Nosso papel principal não é viver de eventos. Encher o calendário da igreja. Acampamento de jovem, acampamento de senhora, acampamento de homens. Não é nosso papel esse. Não é nosso papel ficar fazendo festa do milho, produzindo vários produtos do milho e vendendo aqui para o povo que vem aqui comprar. Não é nosso papel. Não é nosso papel ficar produzindo produtos na cantina, vendendo livros. Eu estou falando essas coisas para que fique bem claro na nossa cabeça, não é nosso papel ficar fazendo encontro de casais, levar uma turma que pode pagar para hotel final de semana, só os que podem pagar na igreja, e os que não podem não vão para o hotel, fazer eventos para casais assim, para abençoar alguns casais, ou jantar de casais aqui, só para alguns. Não é nosso papel. Ué, pastor, a gente não vai fazer mais isso? Vamos fazer. Mas nós não existimos para isso. Qualquer coisa que nos arrastar para glorificar a Deus, para fazer discípulo, a gente faz, mas não é para isso. Esses são meios. Eu estou falando de propósito geral, porque Jesus acreditou no pequeno grupo. Ele não veio para servir multidão. Ele cuidou por 3 anos, de um grupo que revolucionou o mundo. Se Jesus não tivesse condensado a vida dele naqueles 12, nós não estaríamos aqui. Porque o movimento foi de discipulado. Qualquer evento que a gente fizer na igreja, qualquer que seja, não pode ser para crente. Estou dizendo sério para você. Já chega de eventos para crentes, porque crente sabe de cor e salteado a palavra de Deus, sabe na escola dominical. Tem gente aqui que pode ser doutor em teologia, se você contar a quantidade de horas de aprendizagem que você teve na vida. Nossos eventos têm que ser chamados eventos facilitadores para atrair quem não conhece Jesus, qualquer que seja ele. Porque essa questão de evento para crente, aniversário para crente e tudo mais, há muitos anos que a gente vem fazendo as mesmas coisas. E tem muita gente para ser salva, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa mais importante do que isso. Até já pensou num acampamento para jovem,
que é para levar só quem não conhece Jesus para esse acampamento? Ao invés de você pagar para alguém, mesmo que você não for, para que alguém seja alcançado pelo Evangelho. Só uma ideia que veio aqui agora na mente. Continuando, essa é a nossa visão. Uma igreja bíblica, relevante, em PGs, pequenos grupos, capaz de buscar, acolher e equipar muitos, indefinidamente, muitos, milhares, para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão da nossa igreja. A visão é onde a gente quer chegar e qual estratégia vamos usar. Qual é a estratégia que a nossa igreja tem adotado nos últimos 5 anos? É uma igreja em pequenos grupos. Isso tem revolucionado nossa igreja. Olha, compartilhando aqui com vocês algo do coração. Foi muito duro saber a saída do pastor André. Primeiro quando ele falou para mim. E certamente para você também, porque nós o amamos muito. Mas sabe lá no fundo uma coisa que me conforta? É que Deus nos preparou para esse momento. Porque nesses últimos 5 anos nós temos preparado os líderes de PGs que nos ajudam a cuidar do rebanho. Então não está concentrado em 2, 3 pastores ou os diáconos. Temos líderes de PGs que estão nos ajudando. Deus sabia disso e nos preparou para esse momento. Então isso é importante demais nós lembrarmos disso. Jesus acreditou num pequeno grupo. O próprio Deus é uma pluralidade perfeita de 3 em 1. O Pai é um pequeno grupo. O Pai, uma relação perfeita de harmonia, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você já pensou se Jesus chegasse ao mundo sem estratégia nenhuma? Você já pensou se Jesus começasse o trabalho dele indo para cidades, para vilas, pregando ali para os pescadores, depois nas cidades, para os intelectuais, para os fariseus e tudo mais, se ele não tivesse uma estratégia, graças a Deus ele nos deu uma estratégia. Nós sabemos onde a gente quer chegar. E isso vai revolucionar a nossa igreja, porque nós queremos que cada um de vocês faça parte de um pequeno grupo. Ninguém, absolutamente ninguém pode ficar de fora, porque a nossa igreja, ela é pastoreada conforme o Novo Testamento, não é um, entenda bem, não é um aos outros. Tem gente que espera demais do seu pastor. Tem expectativas exageradas, e expectativa é difícil atingi-la, sabia? Quando você tem expectativa da esposa, do marido, lá nas alturas, e até do seu pastor, nós somos limitados, pequenos demais para atender sua expectativa. Então, o que diz o Novo Testamento, mais de 50 mandamentos, uns aos outros. Uns aos outros. Então, se você não tiver num pequeno grupo, como é que vai ser o seu crescimento espiritual? Como vai ser sua entrega, seu engajamento, seu trabalho? Não pode ser de domingo que não tem trabalho para todo mundo. Não cabe todo mundo. E aí a dinâmica dos pequenos grupos é a estratégia da nossa igreja. Essa é a nossa estratégia. Pequenos grupos. Você pode dizer do coração, você que faz parte de um, eu amo o meu PG? Você pode falar isso agora? Não porque eu estou pedindo, mas você pode falar assim, eu amo meu pequeno grupo? Tem feito diferença na sua vida? É uma coisa linda demais, irmãos. A gente fica pensando, por que a gente não fez isso antes? Tem gente aqui que no funeral, no aniversário, numa luta na semana, liga para aquele grupo, aquele circuito e fala, ore por mim, está difícil esse dia. E você recebe uma injeção de ânimo na hora. Isso é extraordinário demais. Olha a força da unidade. A gente viu na oração de Jesus a força da unidade. A gente desconhece o poder de um povo unido, de um exército unido, de uma família unida, de uma igreja unida. Não dá tempo a gente ler. Mas quando o povo, contra Deus, levantou a Torre de Babel, não foi para servir a Deus. Deus tinha dito para espalhar, não foi? Lembra disso? Em Gênesis, para Adão e Eva, multiplicar e espalhar e encher a terra. O povo não queria obedecer. Nós vamos construir uma Torre de Babel, tão alta, um arranha-céus, um prédio espetacular, para a gente ficar concentrado na planície de Sinear, lá na Babilônia. Babilônia já foi lá antes de surgir a Babilônia, né? Planície de Sinear ali. Vamos fazer uma torre
que entra em contato com as divindades. E na arqueologia, há certos desenhos de uma busca para outros deuses, porque não queria abençoar a terra, eles queriam ficar concentrados e somar no lugar. Mas olha a força da unidade para o mal. Olha a força da unidade para desobedecer a Deus. E aí Deus mesmo, aqui é uma fala de Deus, esse versículo aqui, ó, não haverá restrição para eles. O próprio Deus, ao olhar a torre, falou, nós vamos ter que confundir essa torre para que eles me obedeçam, porque eles estão arquitetando contra mim. E aí você sabe da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas para que a população se espalhasse. Mas eu quero destacar só isso. O povo unido para o mal é capaz de grandes arquiteturas e muita coisa nesse mundo. Eu fico pensando assim, olha, um parênteses aqui, tá? A internet. Isso aqui bem se poderia falar da internet e da sua influência no mundo de hoje. Porque é uma linguagem só. Na Torre de Babel não era uma linguagem só? É uma linguagem só. Tem acontecimentos que ocorrem aqui em São Paulo, que meu irmão, que mora num povoado no sul da Bahia, sertão mesmo, um povoado que não tem 20 casas e ele comunica comigo como se tanta coisa que estivesse acontecendo aqui estivesse acontecendo lá, a força da comunicação. E no mundo também, gente do outro lado do mundo que se comunica com a gente aqui, o mundo ficou assim uma só linguagem pela... Aí a gente fala, será que não há restrição para eles? Porque até para criar leis na internet, isso é tão complexo. Mas é só um parênteses aqui, vai saber se não, a internet não é uma grande torre de Babel que Deus precisa intervir. Só para a gente pensar um pouco nisso aí. Um só povo, é o que eles queriam, uma só língua, nada iria impedir. Agora, se a gente usar isso para o bem, se a gente pegar Atos 2, que foi o derramamento do Espírito, e que é o contrário disso aqui, sermos uma igreja unida, que é o sonho de Jesus, uma só língua, a linguagem do amor, a mensagem da paz, pensa no impacto que isso daria. E aqui, Jesus disse, o reino dividido não subsiste. Uma igreja dividida, as pessoas pensam de maneira diferente, não seguem uma visão, essa igreja, a tendência era não avançar, não ir para frente, nem sua casa, nem sua família, não vai para frente. Uma casa dividida, em outra versão, fala, ela não vai prevalecer. Porque as pessoas estão se machucando e o inimigo é lá fora. E as pessoas estão machucadas, sangrando dentro de casa e cada vez mais sofrendo. Eu lembro de Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiver acordo entre eles. Uma igreja vai andar unida, se não estiver alinhada com a mesma visão, não vai avançar. Imagina a pessoa estar remando no barco, todo mundo remando, e tem alguns remando ao contrário. Você imagina uma orquestra, uma banda, está todo mundo tocando a mesma música, e tem lá um violinista desafinado e quebrando a harmonia da apresentação. Vai atrapalhar até para quem não conhece de música. Você imagina o dono de um restaurante que ia atender bem os seus clientes. Vou pegar aqui, Casas Bahia, né? Dedicação total a você. Não acredito muito nisso não, mas só para você entender. A empresa quer tratar bem do cliente. Tem um funcionário da empresa que não trata bem. Ele maltrata. Ele é frio, desinteressado, mal-humorado. Pode ser até a empresa onde você trabalha. Você atrapalha a visão do lugar onde você trabalha. Porque você não está dentro da visão. Se atrapalha. Assim é na obra de Deus também. Alguém que é insubmisso à vontade de Deus. Que critica, que nada contra. Olha o impacto da igreja original. A igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2. Os que criam... Gente, observe aqui a unidade latente. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias. Continuavam a se reunir. No templo, olha a estratégia. No templo significa o grande ajuntamento, tá certo? Como o nosso aqui hoje. O GG. GG é o quê? Grande grupo. E no PG, que é de casa
em casa. Paulo, em Atos 20, eu nunca deixei de anunciar, seja publicamente, seja de casa em casa. Está na Bíblia. Não fomos nós que colocamos dentro da igreja a goela abaixo nossa, não. É a estratégia da palavra de Deus, é isso que funcionou. A gente não pode inventar moda. Não podemos ficar inventando. Da multidão dos que creram, era um só, na outra tradução, a mente e um só coração. Unidade. Povo que vivia em busca dessa unidade. Resultado, está nesse texto aqui de Atos, capítulo 2. Olha o resultado. Grande poder testemunhavam. Lembra que Jesus orou para que o mundo creia? E Deus acrescentava a cada dia as almas que iam sendo salvas? Grandiosa graça sobre eles. Jesus veio cheio de graça, e essa graça extravasou para os discípulos, que extravasou para outros, que extravasou para outros. E grandiosa generosidade. Não havia necessitados entre eles. O povo era generoso demais. O povo se importava, porque se o outro não está bem, eu também não estou bem. Se o filho do outro está nas drogas, a minha família está arriscada também, porque a igreja está infectada. Não pense você que se seu filho está bem, não está nas drogas, ou está frio, não pense você que se o outro não está bem, você está bem, porque se o seu não está bem, o meu também não vai estar bem, porque o meu vai casar com o seu que não está bem, pelo amor de Deus. Você entendeu? Nós todos temos que estar bem. Os seus filhos e os meus filhos. É unidade na formação, na disciplina dos filhos. Corpo é a ideia da Bíblia. O corpo é uma unidade. Aqui está escrito na Bíblia. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. São figuras lindas de unidade na Bíblia. Figura de unidade, edifício. Vocês, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é um sacerdote. Você pode orar por qualquer pessoa. Você pode chegar em alguém e conduzir essa pessoa para Cristo. Sacerdote e sacerdotisa. Não é função de pastor, de seminarista, de teólogo. Deus falou, é preciso descentralizar. Ah, meus irmãos. Jesus falou, está em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. É Ele que faz através de nós. Ele plantou uma videira aqui no horto. Eu já usei essa figura antes. Jesus plantou uma videira aqui e os raminhos da videira estão chegando nos prédios agora. Aqui do Horto do IP. Nas casas, espalhando. Nós somos os ramos espalhados para dar os frutos para Ele que merece toda a glória, toda a honra, e você faz parte disso. Isso é belo demais, é encantador demais. Paulo disse para os coríntios, que era uma igreja muito carnal, muito dividida. Paulo falou para ele, cuidado para não perderem a unidade. Em nome do Senhor Jesus, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. Irmãos, concluindo, não levante bandeiras individuais. Por favor, seja alinhado com a sua igreja. Seja alinhado com a sua igreja. Unidade não significa que nós não podemos pensar de modo diferente. Nós podemos pensar de modo diferente. Cada um tem preferência. Deus nos fez diferentes. A beleza da igreja é a convivência de pessoas diferentes. Deus nos fez diferentes em gostos, na gastronomia, gosto musical, decoração. De repente alguém fala, não gostei dessa decoração aqui. É diferença, tudo bem. Alguém precisa fazer, tá certo? Não gostou? Alguém precisa fazer. Corte de cabelo, tem umas pessoas que são mais emotivas, tem umas pessoas que são mais racionais. Somos diferentes. Antigamente, pentecostal nem convivia com tradicional. A gente tem amadurecido, tem irmãos que vêm de igreja pentecostal, estão aqui na nossa igreja e eram de igrejas pentecostais. Linha diferente. Nós amamos esses irmãos, entendemos que Deus os traz aqui e a gente fica alinhado. Agora, aqui entre nós,
Respeite nossa visão. Fique alinhado com a gente. Nós somos uma igreja de linha conservadora, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas fique alinhado com a gente. Na essência, Jesus, vida transformada, perdão de pecados, novo nascimento. A gente está amadurecendo. Eu ouvi um amém? Glória a Deus, a gente ama os pentecostais. Eles estão fazendo tanto trabalho brilhante no Brasil, graças a Deus por eles, pelo entusiasmo, fé, entrega. A gente aprende uns com os outros. Muito bem. À noite eu vou continuar. Tá certo? À noite eu vou continuar. Espero que você volte para a gente completar esse recadinho aqui do Senhor para nós. Eu quero passar agora a mostrar para vocês um pouco da nossa história em pequenos grupos, aí nos últimos anos. Então, outros slides, né, que nós vamos apresentar agora. Ok? Vamos lá. Nós estamos com pequenos grupos há 5 anos agora. Amém? E você que é mais antigo sabe, né, como tem sido maravilhoso para nós ter essa estratégia resgatando no DNA da Bíblia. Tudo começou assim, há mais ou menos, na verdade, 4 anos e meio, porque foi em 2013. Iniciamos em 2013 com 3 pequenos grupos. Em 2014, nós já tínhamos 12 pequenos grupos. Em 2015, alguns PGs se multiplicaram e fomos para 20 pequenos grupos, há 2 anos atrás. Em 2016, houve mais multiplicação para 30 pequenos grupos. Você louva a Deus por isso? Você está dentro disso? Em 2017, mais 2 PGs se multiplicaram, com um total de 32. Nesses 4 anos e meio, 68 líderes capacitados e treinados. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, 68 líderes, para dar uma bronca nos líderes aqui. A gente ama vocês. A gente está muito preocupado. Nós oramos muito por vocês. Essa igreja está investindo financeiramente tão pesado que você não tem ideia na sua formação. Ao invés de você ir para o seminário estudar teologia, o que a gente faz? A gente traz professores dos melhores seminários, Palavra da Vida, do Logos e até de outros. A gente traz para cá professor que dá aula de doutorado, professor que dá aula de mestrado e convida, como convidamos ontem, o diretor, é reitor, pastor Paulo, Helder Cardim, publicou um livro de hermenêutica, peso pesado. Ele veio aqui ontem, 14 horas, até 18 horas. Desses 68 líderes que a gente tem, quantos estavam aqui ontem? Quantos? 12. 13? 13. Então eu quero te dar uma bronca, meu querido, porque, olha, priorize isso. Priorize isso. É um treinamento reforçado para quando você estiver no PG, você tem toda uma bagagem. E a gente investe, tira do caixa da igreja, dá uma oferta para esse homem, porque ele vem de longe, vem aqui, serve, está trabalhando aqui com a gente. Pessoal altamente gabaritado e você não faz bom uso disso. E vocês que vieram, 21 que eu sei que veio um grupo de visitantes, tem gente que tem vindo à nossa igreja, total de 33, pastor Paulo, total ontem. Eu sei que teve um grupo de mais de 20 pessoas que veio, então parabéns você que não é líder de PG, mas você quer aprender. É para todo mundo esse treinamento. Então, eu estou dizendo isso para no próximo você ficar de olho, tá bom? Quem veio, valeu ou não valeu? Bem alto. Valeu. Amém. Tomei tempo aqui esse dia, o nosso tempo aqui, ó. Mas a bronca está dada, tá certo? E vamos pegar no pé. Ó, 32 casas abertas, 22 conversões. 22 conversões. Irmãos, e se não tivesse PG, não teria. Fora as outras conversões que acontecem aqui. PGs nos bairros, olha aí, gente, olha aí a videira, os raminhos, indo para as casas, para os bairros. Olha quanta bênção. A igreja indo nas casas das pessoas. A igreja não está limitada a esse prédio. Olha a videira crescendo. Eita, daqui a pouco é a sua casa também que vai estar aqui, seu bairro. Você que tem capacidade para ser líder. Você tem um aperto no coração, eu quero ser treinado para ser líder de um pequeno grupo. Tem alguém aqui? Eu sinto um ardor, eu preciso me mobilizar mais, pastor. Conte comigo. Só levanta a sua mão, a gente quer treinar mais gente. Lá atrás, estou vendo. Amém, amém. Ó Espírito de Deus, trabalha aqui. Meu Deus, está pouco. Está pouco. Adolescentes, jovens, líderes de PGs.
tardios de coração. Quantos participam no PG? É uma igreja nos PGs, olha aí, quantos? 490. É para a gente aplaudir a Deus por causa disso. Não vai dar para mostrar esse gráfico aqui, mas é só para mostrar que no horto, essa parte verde, é onde tem o maior número de casas aqui no horto de IP. Amém, porque tantos anos a gente orava a Deus. Como é que a gente entra nos prédios? Como é que a gente vai entrar nos prédios? Tem que passar pela portaria. Você não pode bater em cada apartamento. Mas o PG, Deus faz esses infiltrados. Infiltrados no bom sentido. Eles estão dentro do prédio e eles abrem a porta e a gente pode entrar. Amém por isso. E aí, fotos e fotos, cada um é um PG. Cada um é um PG. E quando você visita um PG, vai uma hora visitar um outro PG também, vai lá se alegrar com aqueles outros irmãos. E esse movimento está crescendo cada vez mais e ele não vai parar.